Alô? Bom dia, pessoal que está conectado ao Facebook na nossa Sky Live. Estamos aqui prontos para iniciar. Em breve já iremos iniciar. Aguarde nossa transmissão. Eu peço para que o pessoal que esteja conectado faça algum comentário apenas para o teste do áudio, para ver se o áudio está bom, estão me ouvindo bem. Bom dia, pessoal. Estamos aqui iniciando a nossa Sky Live do livro Caixa. Essa é a nossa primeira Sky Live, depois de algumas experiências com workshop. Já houveram outras transmissões ao vivo nos workshops. Apenas quero registrar para vocês que agora, nesse formato, é uma Sky Live um pouco... O workshop era o dia inteiro, e essa Sky Live é um tempo mais reduzido, de até 45 minutos, depois um tempo para responder as perguntas. Então, o pessoal que deseja fazer algumas perguntas, façam as perguntas no próprio Facebook, e no final da transmissão, no final da explicação, nós responderemos as perguntas a todos que fizerem. Então eu vou concentrar a resposta das perguntas para o final. Ok? Então, vamos começar falando então do livro Caixa. E quero mostrar para vocês a nossa agenda.
de hoje. Nós vamos falar nessa Sky Live sobre esses tópicos. Vamos começar a falar um pouquinho o que define o livro caixa. Então são os provimentos, os 3 provimentos mais importantes e que devem ser contextualizados. Depois vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de geração do livro caixa, que é o nosso 4º tópico aqui. O que tem diferença do livro caixa e do extrato, qual é a diferença. E aí depois um pouquinho mais prático, até aí é um pouco de teoria, e depois um pouco mais prático sobre os lançamentos das despesas, os recibos cancelados, alguns aspectos importantes sobre recibos cancelados, e o relatório do extrato personalizado e alguns problemas que são recorrentes aqui no nosso suporte, o que nós chamamos de pendência para impressão do livro caixa, e é importante a gente tocar sobre esse assunto. Então, vamos falar um pouquinho sobre o provimento. O provimento 45 de 2015 é o que define a existência do livro caixa, e esse provimento foi publicado pelo CNJ, e ele revoga o provimento anterior, que é o provimento 34, de 2013. Então, o livro caixa existe na Sky Informática como um sistema separado desde 2013, e nós continuamos desenvolvendo ao longo desses 5 anos, estamos entrando no 5º ano, e continuamos desenvolvendo melhorias no sistema do livro caixa. Hoje temos uma equipe especializada que só faz o desenvolvimento do livro caixa, que está vinculado à nossa equipe do financeiro. Então, o provimento 45, ele define 2 livros, tá? São os 2 livros mais importantes. Ele define também o livro de correição, mas não é o foco agora. Então, ele define o livro que chama-se de Diário Auxiliar de Receitas e Despesas e o livro de Controle de Depósito Prévio. Também define o que deve ser lançado nas receitas e nas despesas. Na receita devem ser lançados os emolumentos, somente os emolumentos, e na despesa todas as despesas, né? E inclusive as que não podem ser consideradas para fim de dedução do imposto de renda, elas são consideradas, né, despesas para esse livro caixa do CNJ. Lembrando que o livro caixa do CNJ, ele é fiscalizado e cobrado pela corregedoria. Tá? Então é a corregedoria que faz as definições, né, do que deve ou que não deve ser lançados ao livro caixa. Tanto a receita quanto a despesa são lançadas no livro caixa. É importante falar sobre as receitas, que são de todos os recibos emitidos. Tá? Depois a gente vai falar de onde vem a receita. Então, o livro auxiliar de receita e despesas, que é esse do CNJ, não elide a obrigatoriedade da escrituração de um livro caixa fiscal, que é necessária a fiscalização da Receita Federal. Então, são algumas despesas que elas não são dedutíveis e outras que são dedutíveis no imposto de renda, elas são lançadas separadamente para o livro caixa do imposto de renda, vamos falar assim. Outra coisa que define no provimento 45, que é o artigo 9º e o artigo 10º, que ao final de cada mês deve ter um resumo separado das receitas e despesas por serviço, e também define que ao final do ano deve ter um balanço anual com indicação da receita e despesas de mês a mês. Esses artigos, o 9º e o 10º, são bem claros, né, no provimento do CNJ. Então aqui só falando para vocês a parte mais importante, né, do que define o provimento, eu acho que isso já está claro para todos. O importante dizer é o provimento 28. Logo quando foi lançado o provimento 34 do CNJ, o provimento aqui da Corregedoria Estadual do Rio Grande do Sul definiu no provimento 28 algumas diretrizes e definiu lá que torna dispensável a escrituração do livro caixa que o CNJ define, que é o que hoje depois foi reeditado no provimento 45, mas o provimento 28 continua então tornando ele dispensável.
Tanto os colégios e as associações, na época, publicaram algumas notas em conjunto, colocando algumas orientações sobre o livro caixa. E isso está bem claro, né? Então é dispensável, mas caso a serventia queira escriturar o livro auxiliar de receita e despesas, ela fica a seu critério. O que acontece é que ele torna dispensável porque aqui na Corregedoria Estadual do Rio Grande do Sul sempre houve, na consolidação normativa, e continua existindo, o extrato mensal das receitas e despesas, que é definido pelo artigo 19. Então, torna dispensável o livro caixa porque nós temos aqui o extrato mensal. Então, o extrato mensal substitui o livro caixa. Então, ele é mais simples do que o livro caixa. Ele é apenas, como o nome já diz, né, um extrato. Ele é resumido, muitas vezes vai, dependendo do volume, né, de despesas, ele cabe uma ou duas folhas. E fica a critério, né, da serventia se ela quer escriturar o livro caixa, que vai ocupar muito mais folhas, porque ele é um livro diário e ele descreve recibo por recibo individualmente. Lembrando também que o livro de controle de depósito prévio, ele continua existindo mesmo no provimento aqui estadual, da Corregedoria aqui do Rio Grande do Sul, provimento 28. Só que o livro de controle de depósito prévio, ele não precisa ser lavrado fisicamente, ele pode ser escriturado eletronicamente. Então a gente pode deixar ele só gerado no sistema. E quando necessário, eu posso imprimir uma página para controle ou para, caso houver uma correção e eu quero verificar e imprimir ao momento que vier a correção, eu posso imprimir então quando for necessário. Bom, mais tarde, apenas para contextualizar isso que é importante, o provimento de 2016, finalzinho de 2016, foi em dezembro de 2016, a Corregedoria Estadual aqui do Rio Grande do Sul definiu o provimento 31, o que nós chamamos carinhosamente, né, do provimento do livro caixa dos interinos, e a gente chama carinhosamente que é o livro caixa dos interinos, que na verdade ele não é do livro caixa do CNJ, ele é do extrato mensal, né, porque aqui no Rio Grande do Sul, na nossa consolidação normativa, o artigo 19 só fala de extrato mensal. Então, ele define o extrato mensal das receitas e despesas dos interinos. E deixa claro que nesta receita deseja identificar pontualmente o que foi receita de emolumentos, o que foi receita de selo, o que foi receita de tributos, o que foi receita de cópias, que a gente entende aqui como fotocópia, que não é emolumento, né? E, no caso aqui, o resto todo na rúbrica de outros, né? O que não é emolumento, o que é selo, o que não é tributos, o que não é cópia seria outros. No caso, nos sistemas da SK Informática, é bem claro que nós temos no sistema lançamentos no recibo que não são emolumentos e eles são considerados como repasse. Em alguns sistemas, dependendo do caso do sistema, tem um lançamento configurado como repasse. E todos configurados como repasse, que não são emolumentos e estão configurados como repasse, ele não necessariamente é uma receita do cartório. E no caso, se ele estiver configurado para entrar como receita, que está no recibo, impresso no recibo, ele vai cair nessa rúbrica de outros. Então, de despesas, são todas as despesas, continua sendo as mesmas regras do livro caixa, do CNJ, todos os encargos e benefícios pessoais, isso está bem claro no provimento 31, e aqui foi a redação que está aqui no slide, é a mesma do provimento 31, todos os encargos, benefício pessoal, custeio de imóvel, administrativos, materiais de consumo, serviços terceirizados, investimentos, conforme o parágrafo 2º do artigo 19. Então, aqui na nossa live, nós vamos falar um pouco mais de sistema do que regras fiscais. Nós não vamos entrar em detalhes fiscais do que deve e o que não deve ser lançado no extrato, né, ou no livro caixa. No caso, deixou mais claro esse provimento do interino, porque no parágrafo 2º do artigo 19 não fala isso.
Mas no manual técnico, conforme o manual técnico publicado junto ao provimento, ele definiu um plano de contas, eu botei entre aspas aqui um plano de contas, que categorizam as despesas, né? Então, fica claro no manual técnico quais são as despesas que devem ser lançadas e fica um pouco mais claro que as despesas lá estão categorizadas, né, por alguns grupos, né, despesas de pessoal, despesas administrativas, despesas com bens, com compra, né, de imobilizado, despesas de serviços terceiros, investimentos. Isso está bem claro nesse plano de contas e é interessante configurar um sistema para lançar as despesas conforme esse plano de contas definido no provimento 31. Tá? Depois a gente vai falar sobre isso, mostrando isso um pouquinho mais no sistema. Tá? E aí fica mais claro para todos sobre isso. Então, definidos os provimentos, vamos verificar um pouquinho dos conceitos, né, de como é que funciona o livro caixa. No nosso caso, nós temos que deixar bem claro, acho que é muito mais fácil de entender se nós usarmos as serventias, né, usarmos as mesmas terminologias junto com a SK Informática. Porque muitas vezes chega no suporte, eu quero o livro caixa. Vai entender às vezes o problema e não é o nosso livro caixa na mesma interpretação que nós temos aqui na SK Informática. Então é importante deixar bem claro que nós temos 3 livros caixas distintos, mais o livro de depósito, que formam 4 livros. Né? Isso nós temos dentro do sistema chamado livro caixa. Nós temos que deixar claro também que hoje nós temos um sistema separado, um executável separado, e desejamos que todos as serventias usem esse executável separado e configurem um atalho ao sistema livro caixa, porque nem todos os usuários do sistema, ou usuários da serventia, né, normalmente tem alguém dentro da serventia especializado que faz esse controle fiscal. Então nós temos assim, 3 livros caixas e vamos chamar eles pelos seus apelidos, né? Eu coloquei os seus apelidos aqui, sublinhado, e a gente fala assim, extrato mensal de receitas e despesas, que ele não precisa ser gerado, tá? Ele é o relatório e esse é um extrato mensal, ele sempre existiu na SK Informática desde a concepção dos sistemas, antes mesmo do 2013 e antes mesmo do 2015, do provimento 34 e 45 do CNJ, sempre houve o extrato mensal de receitas e despesas. Então, esse extrato mensal de receitas e despesas, a gente não vai chamar de livro caixa, vamos chamar de extrato mensal. E ele não precisa ser gerado, ele é apenas um relatório que lista todas as receitas e todas as despesas. Tá? E ele tem um formato, né, bem característico. Agora, os livros, né, onde a gente tem o livro caixa CNJ, o livro caixa de IR e o livro caixa de depósito, esses todos têm um processo interno no sistema de saldos e para controle desse saldo inicial e final, ele deve ser gerado e depois de ser gerado, ele deve então ser escriturado com numeração de livro e de folha. Então, esses são telas no sistema separados para cada um desses casos. Se a gente considerar que nós temos aí 4 livros, não podemos chamar o extrato mensal de livro, tá? Porque o extrato mensal não é um livro, ele é um relatório. Mas se nós considerarmos o extrato mensal também dentro do sistema livro caixa, nós temos 4 livros, né? 3 que são gerados e escriturados com numeração de livro e folha, e um que é o extrato mensal, que não precisa ser gerado, ele é apenas um relatório, e toda mudança na receita e despesa já reflete diretamente nesse extrato mensal, quando, no caso, se eu reimprimir, né, um extrato que já tinha sido impresso. Nos casos dos livros caixa, não. Tá? Então eu vou deixar isso um pouquinho mais claro neste momento. Tá? Eu quero mostrar 2 slides de conceitual, da onde e o que ele obtém como receita, o que ele obtém de despesas e como é que funciona
tanto o extrato quanto o livro. Tá? Nós vamos ter 2 slides, depois a gente vai para o sistema. Então, na impressão do extrato mensal de receitas e despesas, todos os recibos emitidos, tá? Mais todas as despesas que foram lançadas manualmente como despesa, identificados os seus valores. Quando eu clicar no botão de imprimir, ele vai obter a receita de recibos emitidos, mais as despesas lançadas, e vai imprimir o extrato com receitas mais despesas. Tá? Então aqui já vai direto para o papel e vai para a impressão. Qualquer mudança de recibo ou de despesa e eu venha reimprimir, já vai fazer efeito nessa reimpressão. Tá? Então, se eu esquecer de lançar uma despesa e depois da impressão eu percebo que eu esqueci de lançar uma despesa, eu posso lançar essa despesa, inclusive retroativa, e reimprimir e já vai fazer efeito no extrato, o novo extrato impresso, né, reimpresso com essa nova despesa. Tá? Por conceito, tá, a impressão do extrato mensal da corregedoria, os recibos emitidos são todos pela data de emissão. Tá? Nós temos uma opção, eu botei aqui em letras menores, nós temos uma opção no sistema, apenas por questões gerenciais administrativas, tá? Que há possibilidade de imprimir o extrato pela data de pagamento. Tá? Mas, por definição da corregedoria, o extrato mensal da corregedoria, ele é pela data da emissão. Tá? O que acontece é que muitas serventias acabam usando o extrato mensal para controle administrativo, inclusive para mandar para a sua contabilidade para fazer a arrecadação do imposto de renda. Tá? Ou seja, para escriturar o carnê-leão, como que é dito, né? Para pagar o imposto de renda. E acaba usando o extrato mensal, porque ele é extremamente mais resumido, ele acaba conseguindo ser impresso em apenas poucas folhas, né, 2 ou 3 folhas, e acaba mandando esse resumo do mês para a contabilidade. Então, neste caso, o sistema que imprime o extrato mensal tem opções para personalizar o extrato mensal. Aquilo que eu já falei lá no início, que nós vamos falar aqui nessa live, os critérios de personalização. Tá? Mas então, antes de ir ao sistema, vamos falar do conceito do livro caixa. Tá? Aqui tem uma pequena diferença, tá? Que tem um passo intermediário no meio. Tá? Tanto o livro caixa do CNJ ou o livro caixa do Imposto de Renda, ele também pega os recibos emitidos como receita na data da emissão, sempre pela data da emissão. No livro caixa é sempre pela data da emissão, mas todas as mesmas despesas que eu lancei para aparecer no extrato também podem serem consideradas aqui no livro caixa. Tá? E aí eu tenho um processo de geração do livro caixa. É um processo, um passo importante, porque nessa geração eu tenho um controle de saldos. Então ele vai computar e preparar todas as receitas e despesas para a escrituração do livro caixa, ou seja, antes da impressão. Tá? E aqui nessa geração, que é um passo muito importante, ele obtém todos os recibos, todas as despesas, calcula como se estivesse lançando agora numa planilha separada, copiando a receita e copiando as despesas e controlando o saldo. Tá? É importante que tenha um saldo inicial e este saldo inicial ele vai totalizando, acumulando até o final do mês. E este saldo tem critérios, momentos que você deve zerar o saldo. Tá? Se nós compararmos com o extrato mensal ele não tem um saldo inicial. O saldo inicial do mês é 0. E ele computa toda a receita, todas as despesas e dá o saldo final do mês. Então, se nós compararmos com o extrato mensal teria um critério de zerar o saldo a todo início de um novo mês. Tá? Então, todo mês começa com um saldo de 0. Tá? No caso aqui do livro caixa, ele é infinito, né? Eu posso zerar a todo final do ano, por exemplo. Eu posso zerar a todo final do mês. Eu posso zerar
ao critério do ano fiscal ou do mês, conforme a serventia melhor controlar o seu livro caixa. Tá? Porque eu também tenho como zerar ou diminuir o saldo do livro caixa com lançamentos das despesas. Tá? Se eu lançar despesas que são retiradas ou saídas da receita, tá? Automaticamente o saldo também vai diminuir. Tá? E aí depois que eu gerei, depois que houver a geração, aí eu vou escriturar o livro caixa com numeração de livro e folha pelo um processo de impressão. Tá? Essa impressão pode ser em papel ou pode ser em arquivo, tá? Arquivo PDF, por exemplo. Tá? Lembrando que o livro caixa tem termo de abertura, termo de encerramentos, todos gerados de forma automatizadas. Tá? Sempre que começa um livro novo tem o termo de abertura e sempre que ele encerra tem o termo de encerramento. Aí que ele gera esse termo de abertura e encerramento automaticamente. Tá? Mas eu posso reimprimir a ele a qualquer momento. Né? Se eu imprimir a primeira folha do livro, ele vai imprimir o termo de abertura. Se eu imprimir a última folha do livro, ele vai imprimir o termo de encerramento. No caso da reimpressão. Né? Então, isso é muito importante que o livro caixa do CNJ tem todo esse processo. Tá? E aqui eu quero deixar bem claro que eu vou falar no final da apresentação sobre as pendências do livro caixa. Eu acabei de falar isso no extrato. Se depois de gerado o livro, tá? Olha só, é importante isso. Se depois de gerado o livro houver uma despesa retroativa, que eu fizer alguma alteração, tá? Uma inclusão de uma despesa que eu esqueci, por exemplo, e eu já tenha gerado o livro, o sistema vai acusar uma pendência. Por quê? Porque os valores já tinham sido gerados e os totais e os saldos já tinham sido computados. Então eu preciso regerar o livro para atualizar os saldos. Não tem como ser diferente. Tá? A não ser, depois eu vou falar, que eu ignore essa alteração, para que eu não precise gerar o livro novamente. Tá? Mas aí, obviamente, o livro não está mostrando a realidade dos lançamentos. Tá? Então, isso o sistema tem todo esse controle para que os saldos sejam recalculados. Tá? Ok. Até aí é importante sobre esses conceitos e vamos então ir ao sistema. Tá? No caso do uso do sistema, e eu deixo aqui esse slide claro do qual é a diferença entre o livro caixa e o extrato mensal. Se nós lermos aqui, ó, livro caixa, primeiro item, necessita de geração do livro. O extrato não necessita de geração. Essa é a primeira diferença. No livro caixa, uma vez gerado, os dados não se alteram mais. É aquilo que eu falei, que se eu alterar os dados, eu tenho que gerar novamente o livro. Tá? No caso, no extrato, ele imprime o estado atual das receitas e despesas. Tá? Se os valores de despesas foram alterados após a impressão, basta imprimir novamente que já vai ter o efeito na reimpressão, né, das receitas e despesas. Tá? O livro caixa, ele tem um controle de numeração de livro e folha. A gente está falando aqui o livro caixa do CNJ. Tá? O extrato mensal, ele não possui controle de numeração de livro e folha. Ele apenas imprime um extrato, que é uma folha, às vezes duas, né, com um resumo de todas as receitas e todas as despesas. Ok? Tá? Então, antes de falar de recibos cancelados, vamos falar um pouquinho sobre o sistema. Tá? Vamos ver esses dois conceitos dentro do sistema. Tá? Eu vou sair aqui nos slides, vamos entrar no sistema do livro caixa. Deixa eu minimizar aqui, entrar aqui no sistema do livro caixa. Então, vejam esse menu de manutenção. Aqui nós temos bem claro, essa é uma versão um pouco mais recente do livro caixa, mas aqui nós temos bem claro os três menus principais, os três primeiros, onde a gente gera os três livros que a gente falou. Tá?
o livro caixa CNJ, o livro caixa IR e o extrato de receitas e despesas. Tá? Esses menus aqui são auxiliares, facilitadores. Tá? Depois a gente fala sobre eles. Então, no livro caixa do CNJ, que é o primeiro, eu teria um processo, abrindo aqui o menu, tá? Avaliando aqui, eu tenho o ano de 2017 gerado. Eu teria um menu aqui embaixo ó, de gerar. Primeiro eu teria que ter um processo de geração e depois um processo de impressão. Tá? Aqui neste momento eu tenho alguns lançamentos retroativos, só alguns lançamentos, para a gente não ter valores muito demorado aqui na geração. Tá? Eu estou com o mês de janeiro gerado, então aqui eu tenho já a impressão do livro 1, folha 1, tá? Então já está impresso todo o mês de janeiro. Tá? Mas vocês podem ver que aqui eu tenho receita só no dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 lançados e algumas despesas no dia 3, dia 4, dia 5. O resto do mês aqui está todo em branco, não tem mais nenhuma receita, nenhuma despesa, tá? Que eventualmente aparece no meio aqui alguns valores negativos, tá? Que está computando aqui como receita negativo, porque isso são os recibos cancelados. Tá? Os recibos cancelados são importantes, eu vou falar um pouquinho mais tarde. Tá? Mas no processo de geração, eu clicaria aqui primeiramente no gerar. Né? Ele já verifica aqui que a data inicial de gerar é 1º de fevereiro, porque foi a última a gerado, porque o saldo que eu tenho no dia 31 é 19 mil. Ele vai começar então o mês de fevereiro com esse saldo. E nesse caso eu vou gerar aqui até o final do mês de fevereiro. Tá? 28 de fevereiro eu vou gerar o mês inteiro. Tá? Supondo que o mês já esteja fechado, eu já fiz todos os lançamentos, tá? E já está pronto para fazer a impressão do mês inteiro. Porque isso aqui não é comum, tá? O certo, o correto é o livro ser diário. Então é todo dia eu vir aqui e gerar o livro. Tá? Não gerar um período do mês inteiro assim. Tá? Porque o livro tem um conceito de ser diário. Então eu acabei o dia, no dia seguinte eu já imprimo o livro caixa do dia anterior, ou mesmo no final do dia eu já imprimo o livro caixa do dia atual. Tá? E aí ele só vou imprimindo novas folhas. Né? Então aqui eu tenho o processo de geração, né? Que ele vai obter aqui então todos os recibos e todos os lançamentos de despesas. Tá? Então ele vai importando aqui e vai mostrando na tela que ele está agora aqui no dia 1º, agora está no dia 3 de fevereiro. Tá? Então eu tenho também alguns lançamentos só alguns primeiros dias do mês, então vai ser rapidinho aqui para essa geração. E como a geração é para ser diária, normalmente essa geração aqui ela é muito rápida, porque ele vai pegar só as receitas daquele dia. Tá? Aqui eu gerei o livro inteiro de fevereiro. Tá? Vocês viram antes que eu não tinha livro de fevereiro, ele iniciou o mês aqui com 24 mil, né? E aqui no dia 1º de fevereiro já teve receita de 5.300 e vem vindo aqui, ó, deixa eu até botar a receita, a despesa, eu boto a receita como primeira coluna, a despesa como segunda. Né? O que está vermelhinho são despesas, né? E vem vindo todos os dias e já mostrando os saldos acumulados aqui na tela, tá? Que neste ponto, aqui do lado direito, a última coluna, o número do livro de despesa, de receita e despesa, está em branco, então, porque eu não imprimi ainda. Se eu voltar aqui para janeiro, a gente pode ver que está escriturado o livro e folha. Tá? Então, se já está escriturado, eu posso pegar qualquer uma dessas folhas, imprimir ou reimprimir. Então, se eu usar a opção imprimir, eu estou imprimindo novas folhas. E se eu usar reimprimir, eu estou reimprimindo uma folha já existente. Tá? Então, eu vou, nesse caso, eu acabei de escriturar o livro de fevereiro. Escriturar não, né? Eu acabei de gerar. E agora eu vou escriturar ele em livro e folha. Né? Eu só clico aqui no imprimir livro. Ó, ele vai ver que a escrituração é de 1º de fevereiro, porque é a primeira que eu não imprimi ainda, até dia 28 de fevereiro. Tá? O livro é livro número 2, folha 1. Tá? Vou iniciar um livro novo. Tá? Eu estou aqui configurado para ter um livro por mês. Tá? Então ele já começou o livro 2 automaticamente, porque eu estou em fevereiro. Eu vou de propósito, por exemplo, escriturar o livro até a metade do mês, aqui até o dia 15 de fevereiro, só para vocês enxergarem o que acontece. Tá? Então até 15 de fevereiro, e aí ele vai
imprimir esse livro, escriturar, e vai fazer um preview, porque eu botei aqui para visualizar a impressão antes de imprimir. Eu não estou com impressora e é melhor aqui na live mostrar o livro, né, como seria impresso. Então, ele começa aqui com o termo de abertura, tá, no livro 2, e aí já vem para o livro caixa aqui, folha, livro 2, folha 1, verso, está imprimindo frente e verso. O saldo anterior aqui a 1º de fevereiro, bota o saldo anterior. Anterior ao dia 1º, que é 19 mil, que é o saldo que eu iniciei, e terminei em fevereiro, em janeiro, assim. E começa a listar aqui, ó, por sistema, que está listando do sistema civil, todos os recibos impressos do sistema civil daquele dia. Tá? No caso aqui, eu tenho títulos e documentos também nessa serventia, então, de pessoas jurídicas, aqui do protesto, não teve nenhum, não teve um recibo só, né? Um recibo só. De pessoas jurídicas, aqui do título e documentos, e um de protesto de títulos, todos os recibos de protesto de títulos, discriminados um a um, como discrimina o provimento 45. O provimento 45 pede que seja assim. Né? E aí, quando termina o protesto, ainda tem aqui do títulos e documentos. Quando termina por serventia, o total geral de receita, 5.300, não houve nenhuma despesa nesse dia. Então, acumulado 24 mil, fechou e encerrou esse dia. O livro é diário, então eu imprimi e acabou esse dia. Tá? Então, teoricamente, eu iria imprimir o dia 2 no dia seguinte. Tá? Então, o dia 2 começa aqui sem nenhum lançamento de receita e despesa. Importante que o dia 2 não teve movimento. Tá? E fiscalmente, para um livro caixa, é importante que apareça o livro 2 sem nenhum movimento. Tá? Não houve movimentação no dia 2. Para ficar bem claro que no dia 2, pode ser que até aqui seja um final de semana, tá? Mas fiscalmente o livro caixa ele só vai para frente e ele registra aqui então que não houve movimento. No dia 3, já houve movimento, teve despesas, lançados inicialmente as despesas aqui no início do dia, total foi 3.483 de despesas, e depois todas as receitas, tá, do dia. E eu só quero terminar aqui o dia 3, mostrando que no final do dia 3, rolando a tela, eu vou ter o encerramento do dia, com total de receita 9 mil, despesas 3.483, saldo do dia 5.650, que isso é só do dia, acumulado 30.416, conforme o saldo do dia anterior. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Eu vou salvar aqui em PDF ou imprimir para ele registrar que essa impressão é válida. Tá? Então eu vou salvar em PDF, eu posso salvar em disco. Se eu só fechasse, ele não iria considerar a impressão, eu tenho que imprimir, tá? Ou salvar ou exportar. E aí ele pergunta se eu quero confirmar essa impressão. Tá? Se eu não tivesse salvo em PDF ou não tivesse mandado para a impressora, essa pergunta não iria acontecer, ele iria desconsiderar. Tá? Não teria, como se não tivesse impresso. Tá? E neste momento, então, ele salvou a numeração do livro e folha até o dia 15, tá? Porque eu mandei imprimir até o dia 15. Tá? Então, a qualquer momento, se eu clicar no imprimir, ele sempre imprime o que está pendente. Tá? Veja bem, de propósito, ele botou aqui de 16 de fevereiro a 28 de fevereiro. O 16 já fica bloqueado, porque o último dia que eu imprimi foi dia 15, então o próximo é dia 16. Começando na folha 18, verso, porque provavelmente terminou na folha 18 frente, tá? E vai até o dia 28, porque 28 é o último dia que eu gerei. Né? Então eu tenho gerado até o dia 28. Então por isso que ele botou aqui o máximo até o dia 28 e já botou como sugestão. E veja que ele já botou como sugestão verso. Tá? Casualmente, nós podemos olhar aqui na tela de baixo, que o dia 15 ele ocupou a folha 18 frente. Tá? A gente pode ver isso aqui no grid embaixo. Tá? Então, nós estamos imprimindo a partir do verso. E aí eu imprimo o livro. Toda vez que eu clicar no botão imprimir, ele sempre imprime o que está pendente. Então, a primeira folha 18 frente está em branca. 18 verso começa a impressão, do dia 16. E assim sucessivamente. Aqui, neste caso, eu estou encerrando o livro por mês. Tá?
Então, como eu estou encerrando o livro por mês, pode ver que, como no final da impressão, fui até o final da impressão, a gente já vê o termo de encerramento. Tá? E no encerramento mensal, aparece aqui, ó, que isso é importante, tá? Isso aqui está no provimento 45, como artigo 9º do provimento 45. Aparece uma folha adicional, que é o resumo mensal de fevereiro, por espécie, né? Por especialidade. Tá? Então, aqui todas as despesas lançadas, tá? Aqui não está lançado despesas por especialidade, né? Está lançado despesas de forma geral. E por especialidade, como houve, né, o mês no resumo aqui na receita. Isso a pede no artigo 9º, tá? Se fechar o ano, quando fechar o ano, em dezembro, o mês de dezembro, ele vai imprimir um resumo adicional aqui, que é um resumo mês a mês. Tá? Como é que foi o total de receitas e despesas de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, de maio, de junho, até dezembro. Tá? Então, isso aqui é o fechamento mensal. Para isso, nós temos que encerrar os livros mensalmente. Tá? Então, é importante que isso aconteça, tá? Que encerre o livro mensalmente. Infelizmente, ó, eu não imprimi, veja que ele não salvou o livro e folha. Aconteceu aquilo, eu só fechei a impressão. Ó, vou imprimir novamente, tá? Para registrar essa impressão. Eu teria que ter mandado e enviado as folhas para impressão no papel. Tá? Eu clico aqui em cima na impressora, ou cliquei aqui no botãozinho de exportar para PDF. Eu estou exportando para PDF para registrar essa impressão. Tá? E aqui ele pede, confirma a impressão, aí ele começa a numerar os livros de folha e vai até o final desse mês de fevereiro. Tá? Ok, muito bem. Tá? Isso é a geração e a impressão do livro caixa. Aqui eu não estou mostrando como se lança receitas, como se lança despesas ainda. Tá? Vamos supor que os lançamentos já estejam feitos. Tá? Vamos falar um pouquinho do extrato de receitas e despesas. Qual a diferença do extrato? Tá? É que não tem esse processo de impressão. Tá? Posso escolher aqui o mês de janeiro, que eu tenho alguns lançamentos. Ele mostra aqui todas as despesas lançadas, né? Já por conta, né? E mostra todas as receitas obtidas, né? Por recibo, né? De cada dia, tá? Do dia por sistema também de cada dia. Isso aqui é só um resuminho na tela, tá? Isso aqui é só para ver como está o mês, para facilitar o fechamento e ver se está tudo certinho. Tá? Porque a impressão, eu vou direto no botão imprimir. Tá? Tanto que eu não precisaria nem selecionar e ver na tela aqui nenhum registro. Eu posso ir direto no imprimir, eu escolho o mês que eu quero imprimir, normalmente eu imprimo o extrato o mês inteiro, né, dia 1º a 31. Eu só escolho aqui janeiro 2017 e clico no imprimir. Tá? O que ele vai fazer? Ele já vai sair imprimindo o extrato conforme está lá um layout na consolidação normativa, tem um layout, e é assim que ele funciona. Ele imprime primeiro todas as receitas, numerando aqui o dia que aconteceu, o talão, o recibo de tal a tal, 1.769,30, né? No dia 3, recibo tal a tal, 6.000. Então eu só tenho que imprimir o extrato no final do mês. Tá? Diferente do livro caixa, que é para ser escrituração diária. Tá? Depois ele faz um grupo aqui ó, de despesas lançados por plano de contas. Tá? Então essas despesas do plano de contas são importantes que sejam lançadas por plano de contas para discriminar elas. E aí aqui então eu vejo um total líquido de 18.000, tá? De despesas 4.000 e de receita 23, né? Fica um total líquido de 18. E no final ainda, por último, tem um resumo por especialidade. Tá? Esse resumo é só da receita, tá? Porque a despesa ela é geral da serventia como um todo. Tá? E a receita ela acaba sendo aqui, então, por especialidade, aqueles 23.295 lançados aqui diariamente de receita, por especialidade, estão discriminadas aqui embaixo. Neste caso aqui, eu tenho essas especialidades nessa serventia, né? Que vem oriundo dos recibos, né? Isso aqui são dos recibos emitidos. Tá? Então, facilmente eu imprimo, só clico em imprimir, tá? O extrato. Então, a impressão do extrato, ela é muito simples. Eu vou repetir, tá, pessoal? Então, manutenção, extrato, eu entro na tela do extrato, clico no imprimir,
escolho o mês que eu quero imprimir. Aqui eu estou fazendo janeiro de 2017 e clica no imprimir. Tá? Uma vez que todas as despesas já estejam lançadas. Tá? Então, a impressão do extrato é muito simples. Tá? Eu vou voltar aqui, vamos falar um pouquinho do lançamento das receitas de despesa e falar dos recibos cancelados. Tá? Eu vou voltar aqui para o meu slide. E no meu slide nós estávamos falando aqui sobre recibos cancelados. Tá? Os recibos cancelados, eles devem ser contabilizados no livro. O livro caixa possui um conceito de ser diário. E o livro caixa ele não deve sofrer alterações após a sua geração. Tá? Então, o valor do recibo ele vai aparecer, quando cancelado, como um débito no dia do seu cancelamento. Tá? Então, o livro caixa ele só vai para frente. Então, uma vez que impresso o recibo, já contabilizei a receita. Tá? Aí eu cancelo o recibo 1 ou 2 ou 3 dias depois. Tá? Ele vai ser contabilizado como débito. Tá? Então, ele vai descontar da receita aquele recibo cancelado. Então, é uma visão disso que só vai para frente. Tá? E eu tenho como configurar o extrato para também ter essa visão. Tá? Isso nós conseguimos ver. Vou só cancelar aqui rapidinho para mostrar para vocês. Deixa eu ver no nosso horário aqui. Já são 9h48. Tá? E a ideia, a nossa proposta é que seja em torno de 1 hora. Tá? Mas eu tenho ainda aqui alguns assuntos para falar. É interessante que a gente fale estes assuntos. Tá? Deixa eu ver como é que nós estamos na nossa live aqui, ao vivo. E depois isso vai ficar gravado, né? Vocês podem acompanhar esta gravação, né? Então, dentro do livro caixa do CNJ, nós já tínhamos visto, isso sempre vai ser assim, nós já tínhamos visto alguns débitos aqui, ó, tipo 19 de janeiro tem um débito de 30 com 30. Tá? Se eu reimprimir esse dia, no dia 19, tá? A gente vai ver que tem uma saída de 30 com 30, porque o recibo, deixa eu aumentar aqui porque não dá para ler, tá? Porque houve esse cancelamento desse recibo com final aqui 129. Tá? Então esse 30 com 30 foi a saída desse recibo neste dia. Não quer dizer que o recibo é do dia 19. Tá? Ele foi cancelado no dia 19. Tá? A gente pode ver que tem vários dias negativos porque são os cancelamentos desse dia. Então o recibo ele aparece como receita, mesmo cancelado, ele não vai sumir do livro porque ele já foi gerado, já foi impresso, né? Que o livro é diário, tem que lembrar que o conceito do livro seja diário. Então se eu cancelo o recibo no dia seguinte, o livro do dia anterior já tinha sido impresso. Tá? Então no dia seguinte eu tenho que descontar o valor desse recibo. Ele aparece como uma saída de dinheiro. Tá? E aí isso é importante, que não é porque vocês tiveram essa despesa nesse dia, é porque houve esse cancelamento. Então, fiscalmente, né, contabilmente falando assim, esse dinheiro ele deixa de existir, tá? Porque o recibo passou a ser cancelado. Então, no livro caixa tem essa visão. Tá? E muitos usuários se assustam com isso. Por quê? Porque eles ficam procurando onde é que teve uma despesa desse valor. Tá? Não é uma despesa desse valor. É um recibo cancelado, que fiscalmente eu tenho que estornar o valor no livro caixa. Tá? No extrato, vamos falar do recibo cancelado no extrato. Tá? No extrato vocês viram que não apareceu esses valores negativos no extrato. Tá? Porque no extrato ele já desconsiderou os recibos cancelados da receita. Tá? Mas eu posso fazer o extrato por opção. Eu vou editar aqui, ó, e exibir também os recibos cancelados, considerar os recibos cancelados na receita, mesmo que ele já esteja cancelado, tá? E contabilizar os recibos cancelados
para o efeito, né, do estorno do valor no dia do cancelamento. Tá? No momento que eu faço isso, tá, e contabilizo eles, eu vejo que já aparece nos dias de cancelamento alguns valores negativos. Tá? Porque como eu não tive receita nesse dia, apareceu só negativo. Tá? Isso é muito importante porque nesse dia o recibo, aqui no caso o final 07, ele foi cancelado. Tá? Então no dia 6 só teve um cancelamento de recibo, não teve nenhuma receita. Tá? Então ele apareceu negativo. Mas caso eu tivesse a receita, né, ele ia só descontar 30 com 30 dessa receita. Tá? Isso é importante. Tá? É importante ter essa visão e essa possibilidade da impressão deste modelo. Tá? Enfim, tá? Deixa eu voltar aos nossos slides. E eu quero falar então dos lançamentos das despesas. Tá? Para depois nós também falarmos do livro caixa do interino. Tá? Eu quero ainda falar do livro caixa do interino antes do encerramento aqui. Quando lança a despesa, eu tenho que lançar as despesas, é a única coisa que eu tenho que fazer é lançamento. Tá? A receita eu não preciso lançar porque é impresso, é obtido a partir dos recibos. A não ser se houver receita de restituição ou do FUNORE, tá? E daí eu lanço essa receita, né, manualmente. São restituições manuais que não vieram origem, né, não vieram oriundo de impressão de recibo. Mas nas despesas eu só tenho que lançar e identificar qual é a conta que eu estou lançando, que é pelo plano de contas, qual é a data, qual é o valor e qual é a visibilidade do lançamento. Se esse lançamento vai aparecer no livro caixa CNJ, vai aparecer no livro caixa IR e vai ou não aparecer no extrato mensal. Eu tenho como configurar aonde esse lançamento aparece conforme o livro. Tá? Porque tem lançamentos que são dedutíveis de imposto de renda, de despesas, né? E eu lanço então dedutível de imposto de renda e não posso deduzir, por exemplo, no livro caixa CNJ. Ou vice-versa. Tá? E a mesma coisa para o extrato mensal. Tá? Então, acaba aqui, né, que nós temos a possibilidade de verificar e imprimir, né, baseado nesses livros. O importante dizer é o seguinte, ó, que o próprio extrato, aqui é importante dizer, ó, que o próprio extrato, eu tenho como dizer quais são desses lançamentos que eu quero considerar para o extrato. Tá? Eu não preciso configurar apenas os lançamentos do extrato. Por que isso? Porque na prática, muitas serventias estão usando o extrato para imprimir as despesas para o IR. Tá? Então eu tenho como, antes de imprimir o extrato, pegar e dizer eu quero o extrato considerando só as despesas de IR. Tá? Dados opcionais, como fornecedor, número do documento e histórico, são opcionais. Tá? O fornecedor, número do documento é mais para questões financeiras e para o sistema financeiro. E o histórico pode ser impresso no livro ou no extrato. Tá? O histórico pode ser um complemento, né? Porque eu coloco lá, por exemplo, salário. Então, no histórico eu posso botar o nome do meu funcionário, né? Que recebeu esse valor. Então, isso é um complemento, né, em relação à conta. Eu não preciso escrever no histórico a mesma coisa que eu já escrevi e discriminei na conta. Tá? No histórico é só apenas um complemento para conseguir identificar o número do documento, no nota fiscal, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, eu só vou mostrar para vocês na prática o lançamento de despesa. Eu tenho como lançar aqui nesta tela lançamento de despesas. Tenho como lançar aqui dentro do extrato, tem um botão despesas que ele abre a mesma tela. Tá? É a mesma tela que eu estou abrindo aqui no lançamento de despesas. Tá? Então, uma vez que eu lanço aqui de fora, é mais fácil, mais rápido. Tá? Eu pego e clico no incluir para lançar essa despesa. Eu discrimino a conta, eu tenho que configurar o plano de contas. Tá? Então, eu escolho aqui o que foi pago. Por exemplo, eu paguei um salário, tá? Por exemplo. O salário eu paguei no dia 10 de janeiro. Tá? Vou botar aqui de propósito um salário, vamos botar um número redondo aqui, R$5.000. Tá? E o histórico para quem eu paguei. Tá? Então, aqui eu coloco, por exemplo, o nome do funcionário. Tá? Fulano de tal. E aí eu digo,
ó, eu quero que esse apareça no livro caixa e apareça no extrato. Quer que apareça no livro de R? Pode colocar aqui também que apareça no livro de R. Então eu posso configurar onde que eu quero que esse lançamento apareça, né, como despesa. Tá? E aí eu posso clicar no salvar, ele salva esse lançamento e posso continuar lançando aqui os demais lançamentos, né? Ou clicar no salvar e fechar, que ele já fecharia. Né? Então, vamos colocar aqui o mês de janeiro. Eu vejo que eu lancei agora este salário. Telefone, aluguel. Onde é que eu lancei o salário? Dia. Que dia que eu lancei o salário? Em qualquer livro. Eu lancei o salário aqui no dia 1º de janeiro de 2018. Ó. Então, eu vou alterar aqui. Eu queria que isso aqui fosse retroativo 2017, porque os meus lançamentos são de 2017. Tá? Então, o que acontece? Uma vez que eu lancei, eu vou aqui no extrato. Se eu imprimir agora o extrato de janeiro de 2017, eu já vou ver que tem o salário lançado aqui, ó, R$5.000. Tá? Já fez efeito no livro caixa. Tá? Eu vou tirar os recibos cancelados. Vou imprimir de novo para não aparecer aqueles valores negativos. Ó, esses R$5.000. Então, o lançamento de despesa é importante. Eu posso clicar aqui nos despesas, ó, no botão de despesa, eu vejo todas as despesas que estão lançadas, o que vai aparecer como lançamento. Eu posso incluir, alterar, excluir, isso facilmente, é só ir clicando, né? A gente vê. Então, esses detalhes de uso do sistema são simples e fáceis. Tá? O mais importante de todo, o que eu gostaria de mostrar, e eu queria dar uma atenção muito importante, tá? Estamos fechando 1 hora de live, eu não quero me alongar muito mais do que 1 hora também, tá? Mas é importante falar sobre esse assunto. É a personalização do extrato mensal. Tá? O que aconteceu? Nós tínhamos um antigo livro caixa antes do provimento 2013, tá? Antes do provimento do 45 e 34 CNJ, nós tínhamos um antigo livro caixa no sistema que ele não era definido na consolidação normativa em nenhum provimento. Ele era um layout diferente do livro caixa e ele detalhava as despesas por dia, e não no final. Ele numerava as folhas e o usuário tinha a opção de escolher um critério de como é que ele queria computar a receita. E tudo isso, quando foi concebido o livro caixa do CNJ, o provimento 45, deixar bem claro que esse antigo livro caixa nós tínhamos substituído pelo livro caixa do CNJ. Mas o que aconteceu? O livro caixa do CNJ ele foi dispensado pela Corregedoria. E ele foi dispensado também justamente porque o livro caixa no CNJ ele é muito dispendioso para a serventia porque ele discrimina recibo por recibo. Então acaba gastando centenas, né, de folhas para imprimir de um dia só. E um extrato ele é muito mais resumido. Tá? E aí a Sky Informática havia criado um extrato mensal que a gente tinha chamado de livro caixa, que era uma forma resumida do extrato, só que as despesas aparecerem no dia que ocorreu, discriminadas uma por uma, tá? Detalhada com o seu histórico, inclusive, o plano de contas mais seu histórico. Tá? Então, nós temos como personalizar o extrato para conseguir atingir esse objetivo. Tá? Nós podemos ver aqui do lado, eu deixei a telinha, o screenshot da telinha para personalizar o extrato. Tá? E nós já deixamos um modelo de extrato personalizado que era o antigo livro caixa, que nós chamamos, para não confundir com o antigo livro caixa e não chamar de antigo livro caixa, eu estou aqui botando entre aspas, tá? Porque não é livro caixa, ele é um extrato resumido, só que com numeração de livro e folha, tá? Como era antigamente. Tá? E alguns usavam isso e não querem deixar de usar. Então aqui na opção do extrato, aqui a opção do extrato, vocês viram que tinha um botão imprimir, tá? Que é muito igual como era antes. E nós botamos aqui um imprimir com número de página.
O imprimir com número de página, ele vai imprimir a mesma coisa como era antigamente o antigo livro caixa do sistema. Então, olha aqui, ele está pedindo um número de página para impressão, que ele vai numerar as folhas e ele vai colocar assim, ó, a receita do dia e as despesas do dia. Tá? Receita do dia 4, despesas do dia 4. Receita do dia 5, despesas do dia 5. A gente vai indo aqui até as receitas do dia 10 aqui, as despesas, receitas do dia 10, não teve receita no dia 10, mas só teve despesa, salário fulano de tal. Inclusive ele discrimina também o histórico. Nas outras despesas eu não tenho histórico discriminado, então por isso não apareceu o histórico, mas aqui apareceu, fulano de tal, 5.000. Então ele vai discriminando as despesas. E no final ele faz um resumo pela serventia. Tá? Então eu tenho como personalizar o extrato para atingir outros objetivos. Tá? Então vou dar um outro exemplo. Eu posso personalizar o extrato e tem um botão aqui, mais impressões. Tem um botão aqui na direita, mais impressões. Tá um pouquinho ruim de ver. Deixa eu restaurar a tela, diminuir um pouquinho para vocês enxergarem. Tem um botão na direita aqui, mais impressões. Tá? Se eu clico nesse mais impressões, eu posso personalizar um extrato. Então eu vou criar um relatório aqui, tá? E eu vou colocar um nome aqui, extrato com despesas para imposto de renda. Isso é um case muito importante. Muitos clientes usavam extrato para o imposto de renda e dizia assim, eu quero que apareça todas as despesas que estão marcadas para livro de R, não de extrato. Não precisa contabilizar os cancelados, só a receita. Eu quero a ordem, primeiro todas as receitas, depois as despesas, pode ser. Tá? Senão eu vou ter dia, receita, despesas, daí ele vai ocupar dia por dia, né? Então pode ser um resumo. Eu posso agrupar pelo plano de contas mais descrição, por exemplo. Posso detalhar um pouquinho mais as minhas despesas. A receita, olha só, importante aqui, eu quero que a receita seja tudo. Tá? Eu quero que seja considerado selo, repasse e SSQN, porque depois eu vou lançar como despesa o meu selo, meus repasses como SSQN. Então ele vai entrar e vai sair. Tá? Ou quero somente emolumento, mas daí eu também não posso lançar isso como despesa. Então eu posso escolher aqui, estou configurando. Tá? Bom, configurei. Salvo, dei um nome para isso aqui, extrato com despesas para IR. Eu salvo, tá? Configurei. E vai aparecer aqui agora um extrato com despesas para IR. Eu configurei um layout, eu venho aqui, escolho mesmo, já deixa salvo esse layout para ser reutilizado. Tá? E ele já imprime neste layout. Tá? As despesas aqui apareceu, eu botei para agrupar com um histórico, né? As outras não tinham histórico. Então deixa eu configurar aqui para agrupar as despesas. Eu botei só para as despesas do livro de R. As outras despesas eu não tenho lançado como extrato. Se eu botar as despesas que eu tinha no extrato também, e agora eu imprimir, vão aparecer as despesas que estão lá configuradas para aparecer no extrato. Né? Neste caso, eu posso configurar como eu achar melhor. Então, se eu botar só as despesas do IR, vocês viram que eu só tinha uma despesa lançada e configurada para aparecer no IR, que era esse último que eu lancei, que foi o salário. Então, eu posso configurar um extrato para fins de imposto de renda. E não preciso usar necessariamente o livro de imposto de renda. Tá? Isso é importante deixar claro que, então, há essa personalização. Tá? Então, eu consigo detalhar essa personalização. Então, por exemplo, eu quero que ele solicite a página para impressão. Como era antigamente, ele solicitava a página. Né? Então, antes de imprimir, ele pede, que número de página está imprimindo? Estou imprimindo a página 10. Então, ele vai numerar a folha aqui e vai botar ali, página 10. Tá? Então, há um nível de personalização muito detalhado e eu posso ir criando N layouts de relatórios de extrato. E eu não preciso chamar de extrato, né? Eu posso vir aqui editar, eu posso chamar aqui livro.
livro de receitas e despesas para imposto de renda. Posso chamar assim, tá? Por exemplo, tá? Salva ele, aí imprimo. Quando eu vou imprimir o título do livro, eu imprimi de abril, né? Vamos imprimir de janeiro aqui, janeiro de 2017. O título do livro, ó, agora não está escrito extrato, ó, está escrito livro de receita e despesas para IR. Tá? Então é possível fazer isso. Tá? Essa configuração e essa personalização. Tá? Pessoal, passei de 1 hora, falei mais do que devia. Eu tenho algumas perguntas e é importante colocar aqui as perguntas. Eu vou colocar a pergunta, essa aqui é importante e acho que na personalização já responde, tá? A pergunta do José Cláudio, ele pergunta assim, poderia mostrar qual a impressão deve ser feita para a apresentação na prefeitura do ISS? Tá? Isso é muito interessante. Cada prefeitura tem uma forma de apresentação diferente. Eu sugiro que apresente um extrato. Tá? Se a prefeitura ela quer só quanto você arrecadou do ISS, eu tenho como personalizar um relatório de extrato para fazer isso. Tá? Porque na hora que eu personalizo um extrato, eu posso configurar aqui que eu só quero imprimir o ISSQN. Só que é muito importante o seguinte, ó, não sei na sua serventia se você repassa o ISSQN, o ISS, né, para a parte ou não. Tá? Se repassou para a parte, então você já arrecadou o ISS e você só tem que dizer para a prefeitura, ó, arrecadei tanto de ISS. Então eu imprimiria aqui um relatório somente do ISS arrecadado. Tá? Agora, muitas prefeituras, muitas cidades, você não tem como arrecadar o ISS e repassar para a parte. Tá? Então, você acaba pagando o valor do ISS sobre os emolumentos. Tá? Então, eu imprimo aqui um relatório somente de emolumentos. Tá? Então, eu só vou pagar o ISS sobre emolumento. Eu não vou pagar ISS sobre selo, sobre repasse. Sobre outras receitas, né, discriminadas no recibo. Então eu pego somente emolumento. Aí o que acontece? Eu vou imprimir esse relatório, isso é o relatório do extrato. Tá? O extrato já é por padrão, tá? Se a gente for ver aqui, ó, quando clicar no imprimir, a gente consegue ver aqui mesmo desabilitado, né, desmarcado, tá? Em cinza para não poder mexer, que é somente emolumento, o extrato. Tá? E aí você está dizendo, ó, prefeitura, este mês eu arrecadei de emolumentos 23.295. Ok? Então eu vou pagar lá 3% de ISS sobre 23 mil. Tem muitas prefeituras que são assim, muitas cidades que são assim, então eu não sei qual é o seu caso. Tá? Mas sugiro que imprima um extrato ou personalize um extrato caso você já destaque o ISS no recibo. Tá? Neste caso aqui, nessa serventia, é importante falar, deixa eu configurar aqui, por exemplo, um somente ISSQN. Vou criar um somente ISS. Tá? Então eu vou botar aqui somente o ISS. Tá? Não vou considerar os cancelados. Tá? E vou destacar aqui isso aí. Primeiro todas as receitas, depois todas as despesas. Tá? E vou botar só o ISS. Vou salvar aqui. Tá? Vou imprimir de janeiro de 2017 e quando ele colocar como receita, ó, ele vai botar só o valor que foi destacado como ISS nos recibos. Tá? Por quê? Porque neste caso, nessa serventia aqui, nesse sistema como está configurado, a gente está já repassando o ISS e cobrando junto com o recibo ISS. Tá? Se nós olharmos um recibo desta serventia que eu estou agora configurado, é importante, já que esse é um assunto de interesse, eu vou abrir aqui o sistema financeiro, tá, para olhar um recibo qualquer desta serventia aqui, desses recibos que eu tenho emitido. Então vou olhar aqui recibos emitidos, deixa eu colocar um recibo no período de janeiro. Tá? Tem recibo de protesto, tem recibo de civil. Vou pegar um recibo de civil aqui. Vou clicar no reimprimir e a gente vai visualizar o recibo na tela. A gente vai perceber que esse recibo aqui, ele destaca, deixa eu botar
um zoom, um nível de zoom. Ele destaca no recibo, tá? Foi uma certidão neste caso, mas ele destaca no final do recibo, ó, tá? ISSQN de 0,76 centavos. Tá? E está somando esses 76 centavos junto e está cobrando da parte. Então, neste caso, eu já estou arrecadando o ISS na emissão do recibo. Então, eu só precisaria dizer para a prefeitura um relatório de somente dos ISS arrecadados. Tá? Agora, a grande maioria das serventias não tem esse privilégio, né, de cobrar o ISS junto no recibo, então acaba pagando o ISS sobre os 30 com 30. Tá? Então eu iria pagar lá os meus 3%, 2,5%, 1%, 5%, depende de cada prefeitura é diferente, sobre o emolumento 30 com 30. Então eu teria que fazer um relatório de somente emolumentos para destacar esse 30 com 30. Tá? Bom, nós 10 e 12, e eu quero finalizar aqui a nossa live falando do livro Caixa dos Interinos. Tá? Eu não tenho slide específico do interino, porque o interino é uma coisa extremamente simples. Tá? O que acontece no interino? Tá? É o extrato mensal do interino que vai mudar. Tá? Deixa eu mostrar aqui, eu vou imprimir o extrato, esse aqui é um extrato do oficial, tá? De um oficial que não é interino, de uma serventia que não é por interino, ele lança aqui no final, ó, esse resumo é o que muda para o interino. Tá? Então a renda, em vez de ser por serventia assim, um totalizado, no caso do interino, a renda é para ser discriminada, tá? Mais detalhada. Então, o que acontece? É muito simples, a gente configura o sistema, a gente faz essa configuração uma vez só. Tá? Essa é uma configuração que está no painel de controle, não é normal de eu mexer aqui. Tá? Eu vou configurar o livro extrato para incluir no resumo do extrato o detalhamento relacionado ao interino. Eu só vou marcar isso aqui, tá? Pronto. E eu vou imprimir o mesmo extrato, tá? O mesmo extrato do interino. Deixa eu clicar no imprimir aqui, que aqui eu escolho o mês que eu quero imprimir, janeiro de 2017. E ele vai destacar no mês o interino. Tá? Então o interino ele quer por especialidade, no final aqui ele destacou todos os recibos, as receitas, todas as despesas, né? E depois no final, por especialidade, acabou dando 2 páginas aqui, por especialidade, a corregedoria deixou bem claro que ele quer separado por especialidade na receita essas 5 rúbricas. Tá? Aí agora vem um detalhe. Aqui é a lógica, tá, pessoal? Se ele quer que declare também quanto ganhou de selo, quanto teve de receita de tributos, quanto teve de fotocópia, quanto teve do outros, é lógico que a receita aqui não é somente emolumentos. Tá? Então, automaticamente, essa receita aqui em cima também já está computando tudo. Tá? O emolumento, o selo, o ISS, o repasse, tudo. Tá? Normal de uma serventia, a gente destaca somente os emolumentos. Tá? No caso do interino, eu destaco tudo. Por quê? Porque aqui no final vai discriminar separadamente esses valores. Tá? Então, tributo aqui é tudo que é o ISS cobrado já junto no recibo. Para quem não cobra o ISS junto no recibo, não vai ter esse tributo. Tá? Isso aí, na grande maioria, vai estar 0. Tá? Aqui é o selo cobrado junto no recibo. Cópias é todo lançamento manual lançado junto ao recibo, que é fotocópia, porque eu não tenho emolumento de fotocópia. Tá? Mas muitas serventias cobram fotocópia junto no recibo. Isso é muito comum em tabelionato de notas e em cópia autenticada. Tá? O pessoal faz cópia autenticada, o próprio cartório faz a fotocópia e lança a fotocópia junto no recibo. Tá? Então nós temos aqui então discriminado o que seria de cópia. Neste caso aqui não tem nada de cópia, nem para protesto, nem para o civil, e nem para o títulos e documentos. Né? Nenhum caso, nenhum recibo configurou. E no outros aqui, ó, é tudo que não é os 4 anteriores. Né? Então, aqui nesse caso de outros, aqui provavelmente é um repasse.
tá? Pode ser no caso do protesto, pode ser um edital, tá? Que está configurado como repasse. Aqui no civil pode também ser editais ou juiz de paz. Eu tenho que verificar no sistema todos os recibos, o que estava configurado como repasse, que são valores que eu cobro no recibo, mas não são emolumentos. Tá? Então, aqui no caso, configurou R$ 199. Tá? Então, para interino é isso. Só que o detalhe importante do interino é o plano de contas. Porque na hora de lançar a despesa, no interino, a corregedoria especificou esse plano de contas, detalhou esse plano de contas. Tá? Então, assim, ó, eu tenho esse plano de contas configurado aqui, ó, e eu já configurei todo o plano de contas do interino, só que cada serventia pode configurar o seu plano de contas e criar o seu plano de contas. Tá? Então, o que acontece? Ó? Esse plano de contas que vocês estão vendo agora aqui, ó, detalhamento de despesa interino, ó, pessoal, aí tem uma conta filha aqui, encargos, e aí depois, ó, salário, 13º, INSS, 13º. Aí depois tem benefícios, assistência médica, vale alimentação, vale transporte. Essa hierarquia aqui é a mesma hierarquia que vocês vão ter lá no site do tribunal. Tá? Então essa hierarquia eu crio, tá? Isso é personalizável. Tá? Então como é que eu crio isso? Nós vamos criar esses interinos aqui na manutenção plano de contas. Quando eu entro aqui no menu plano de contas, é uma tela de configuração do plano de contas. Tá? Então eu posso aqui criar as contas e discriminar. Eu clico aqui no incluir, vamos supor eu queira criar uma conta nova. Tá? Essa codificação é hierárquica aqui, 110005. Eu vou criar aqui no final, 05. Quem vai ser a conta pai? A conta pai vai ser a 00 aqui, que é a de encargos. Tá? Nova conta de encargos. Tá? Ela vai ser usada no livro caixa, no imposto de renda, onde que ela quer que apareça, né? O tipo de conta aqui. Isso aqui é tudo mais para relatórios do financeiro, tá? Aqui tanto faz se é contabilidade ou especial. Tá? Aqui o grupo também é mais por agrupar por questões do sistema financeiro, que tem relatórios, balancete. Aqui é para saber se eu vou lançar posso lançar crédito ou não. Tá? Se eu botar ambos, eu posso lançar crédito e débito. Tá? E vou dar OK. Tá? O que tem mais aqui? Sem saldo. Ó, e aí eu lancei uma nova conta. Ó. Deixa eu localizar aqui que ele vai ordenar de novo. Lancei a conta 05, ó, nova conta de encargos. Então a gente foi criando essa hierarquia, criando as contas pais e daí criando as contas filhas. Então no momento que eu criei a conta, teoricamente, aqui na hora de lançar as despesas, quando eu incluir uma nova despesa, eu vou ter uma nova conta de encargos, essa conta que eu acabei de criar. Então eu posso lançar uma despesa, vou lançar de propósito aqui agora nessa despesa aqui, vou lançar R$1.000 aqui, eu vou botar aqui na data do dia 10 de janeiro de 2017. Tá? Eu posso discriminar aqui, ó, teste de nova conta para despesa. E vou lançar essa despesa de R$1.000 nessa conta. Tá? Simples assim. Tá? Por quê? Porque quando eu imprimi o extrato, eu lancei em janeiro, né? Tá? Um lançamento de R$1.000. Quando eu imprimir o extrato, vai aparecer, olha, ó, nova conta de encargos, R$1.000. Tá? Vai aparecer a discriminado as contas, né, que foram lançadas. Então essas contas automaticamente vão ser as contas que eu lancei. Então se eu tiver no meu plano de contas as contas que a corregedoria está sugerindo lá no provimento, é importante que vocês também configurem no sistema esse plano de contas. Tá? Esse plano de contas que está configurado aqui, ele foi configurado manualmente. Tá? Nós criamos esse plano de contas aqui. Tá? Só que, claro, obviamente, se eu venho usando um plano de contas e quero mudar, né, eu teria que, obviamente, criar um novo plano de contas, pegar os lançamentos que já foram registrados no sistema e mudar a conta, tá? E editar. Ou considerar daqui para frente. Né? Eu não vou alterar o retroativo, né? Eu posso alterar o retroativo do mês corrente ou do mês anterior, mas eu posso alterar daqui para frente. Né? Daqui para frente eu vou usar um novo plano de contas. Tá? Porque para alterar retroativo, tá? Não tem milagre. Eu teria que vir aqui, ó, pessoal, nas despesas, ó,
Ó, despesas de correios, isso aqui ele está na conta velha, aqui, a conta 2.9. Eu tenho criado a conta do interino aqui, ó. Conta do interino eu tenho criado aqui na hierarquia 5, só para não misturar. Então eu tenho correios provavelmente aqui na estrutura do interino. Tá? Vamos supor que despesas administrativas, material de consumo, tá? Veja bem que nem essas contas aqui foram pegas, né, do provimento. Tá? Nem todas as despesas como eu tinha antes, então é um custeio. Então, aqui no caso, são despesas com imóvel, não, despesas administrativas. Tá? Então, olha, aqui Correios, ó, 2, achei aqui, ó, Correios e correspondências. Então, eu seleciono essa conta e salvo. Então, esse lançamento eu editei, tá, e alterei. Então, eu poderia pegar todos os lançamentos que eu já tinha feito no meu plano de contas e editar para o plano de contas novo. Tá? O suporte técnico, tá, ele pode criar, a gente já tem pronto esse plano de contas criado aqui na hierarquia 5, a gente pode pegar e conectar remotamente na base de dados e criar esse plano de contas para vocês. Só que é humanamente impossível para o suporte técnico ficar editando, tá, o plano de contas, os lançamentos anteriores ao novo plano de contas, porque cada cartório tem o seu plano de contas hoje. Tá? Cada cartório já especializou o seu plano de contas. Tá? Então isso é um estudo muito particular de cada serventia. Tá? Então a gente pode automatizar a criação do plano de contas do interino, tá? Deixo claro e registrado isso, que a gente pode automatizar e pelo suporte, a gente cria aqui na hierarquia 5, tá? Para não misturar com as contas anteriores. Tá? Só que manualmente eu teria que editar ou considerar o plano de contas do interino daqui para frente, tá? Ou do mês corrente para frente, porque pegar o retroativo é maçante, né? Eu teria que pegar despesa por despesa e associar, né? Fazer um depara, né? Porque a despesa que estava nessa conta tem que ir para outra conta. Tá? Isso, para o suporte técnico realizar, é humanamente impossível, né? Nós não iríamos conseguir fazer isso para todas as serventias de interino de uma forma rápida e automatizada, né? Porque cada serventia tem as suas particularidades nas despesas. Tá? Bom, tenho aqui uma sugestão, tem uma pergunta enviada aqui pelo Eduardo Kindle. É importante, sim, verificar uma opção de não mostrar as despesas no relatório do ISS. Eu acabei mostrando antes o relatório do ISS. O Eduardo Kindle faz mais uma sugestão. Neste momento, para a apresentação do relatório do ISS, poderia ser omitidas as despesas para o município. Eis o que interessa ao fisco é somente a receita. Valor sobre o qual incide o ISS na alíquota legal. Então, a gente poderia, no extrato, configurar o extrato para não exibir as despesas. Né? Deixa eu verificar se nós já temos uma opção assim. Tá? Deixa eu editar. Despesas. Nós temos aqui a opção agrupar as despesas, né? Mas nós poderíamos ter uma opção aqui omitir as despesas. Tá? É bem-vindo, nós podemos implementar. Nesse momento, agora, nesta versão do sistema, não tem essa opção. Tá? Porque se eu vou gerar para a prefeitura, eu poderia imprimir esse extrato, né, somente com a parte, deixa eu imprimir aqui, neste caso aqui, né, só com a receita com a parte de cima, o que o Eduardo Kindle está sugerindo que mostre só essa receita, que essas despesas não venham a contemplar. Neste momento, nós vamos ter que imprimir e apagar essa parte de baixo no Xerox. Bota uma folha branca aqui por cima e tira um Xerox. Tá? Seria a solução mais rápida neste momento, tá? Para conseguir enviar para a prefeitura, tá? E mandando somente os emolumentos, né, do ISS. Tá? Bom, pessoal, 1h30, tá? Eu acho que já falamos bastante. As dúvidas podem surgir. Tá? Eu vou agradecer o pessoal que esteve presente nessa live. Tá? As dúvidas podem surgir sobre o livro Caixa. Esse vídeo vai estar disponível tanto no Facebook e depois no YouTube. Tá? E aí a gente pode acompanhar e novas
convido vocês, né, para participar desse novo projeto na Sky Informática, que é o Sky Live. Nós queremos frequentemente fazer uma live sobre a demanda que mais lhe interessa, né, às serventias, e principalmente a gente detecta isso muito com o convívio no dia a dia, principalmente no suporte, junto às serventias, para esclarecer. A ideia da live é que ela não seja um workshop de uso, nem um treinamento, é mais de conceitual de como funciona. A gente até tinha estimado que a live ia durar 1 hora, né? Eu fiquei 1 hora e meia falando aqui na live sobre o livro caixa. E se houver demanda, eu gostaria que houvesse comentários, né, no próprio Facebook, comentários, se houver demanda de interesse de assunto da própria live do livro caixa, a gente pode fazer uma segunda live do assunto livro caixa, se necessário for, né, conforme o interesse, né, das serventias, né, e de vocês. Então, eu digo para vocês, meu muito obrigado por ter assistido essa live. Voltaremos com novas lives. Fiquem de olho no nosso Facebook, né, e os anúncios das novas lives que teremos aqui para frente, né, nesse ano de 2018. Ok? Então eu encerro aqui a nossa live. Obrigado, pessoal.